E o nosso bate-papo é com a doutora Lidiane Cavalcante da Costa, ela é pediatra. Doutora, seja bem-vinda ao Rondônia Urgente, uma boa tarde, satisfação tê-la conosco. Muito obrigada, sempre será um prazer estar aqui presente para contribuir com o nosso serviço. Perfeito. Doutora, a pandemia, ela acabou acelerando ainda mais um processo que já era uma tendência, né? As crianças, elas estão cada vez mais aderindo à tecnologia, sendo inseridas nesse contexto. Eu gostaria de perguntar para a senhora logo no primeiro momento, nós, pais, inserimos as crianças para o uso da tecnologia, hoje está sendo uma coisa meio que natural? E não é meio que sem volta, não tem como mais se criar uma criança sem a tecnologia. Eu acredito que é sem volta, né? Meio não, é sem volta, porque desde a Revolução Industrial, no século XVIII, a tecnologia vem avançando, não é a cada dia não, é a cada hora, a cada segundo. E a nossa era uma, a era dos nossos filhos é outra. Toda pessoa que nasceu, acho que de 2000 para cá, vive numa era digital. É diferente da nossa Hoje a era. criança nasce já querendo saber qual é o Instagram dela. Exatamente. Na verdade, não é nem querendo saber. Normalmente as crianças já têm, até os cachorros têm Instagram. Pai e a mãe já começa. Eles verdade. colocam, fazem Instagram e vivem, né, disso. Doutora, tem uma idade adequada? Eu sei que é muito complicado, mas assim, existe algum estudo nesse sentido? Existe um momento, o pai e a mãe, ele tem que segurar as pontas até uma certa altura? Tem alguma coisa científica acerca disso? Tem sim. A criança, ela requer rotina, né? A nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, ela determina que a partir dos 2 anos de idade, por causa da retina, né? Então, assim, a retina ela ainda está em desenvolvimento, então o uso excessivo da tela pode influenciar no desenvolvimento e existem outras coisas mais que podem influenciar. Então, assim, a tecnologia é muito boa, é fantástica e nós devemos usar a nosso favor, ver os benefícios que a gente pode usufruir. A gente fala muito sobre os malefícios, as coisas ruins. Eu gostaria que a senhora pontuasse algumas questões, até para o pai e a mãe que está acompanhando o programa agora, também entender como é inevitável, porque não tirar proveito dessa tecnologia, né, para que a gente consiga um melhor desenvolvimento da criança, entre outras questões. Primeiro, a questão da idade, né? Você tem que adequar o programa, cada programa que o seu filho está assistindo conforme a idade. Segundo, e o fundamental, os pais ou qualquer outro adulto está sempre acompanhando, né? Saber o que ele está assistindo, aonde ele está entrando, até onde ele sabe e ter um limite de horário, de tempo, né? Tudo é regra. A criança requer rotinas. A criança que ela cresce numa rotina, ela se torna um adolescente já mais que organizado, que tem já uma programação e não fica uma coisa assim meio que proibida, já é rotina do dia a dia. Ou seja, entendeu? Eu sei que eu vou ter acesso àquela ferramenta. Exato. Aliás, eu sei que eu vou ter acesso, não. Eu tenho acesso, porque já é uma coisa do nosso dia a dia. A gente compra, a gente trabalha, a gente estuda, tudo via online, né? Então, assim, hoje a gente está falando aqui, mas tem gente do outro lado do mundo assistindo a gente. Tenho amigos na Europa, no Japão, que moram lá, que fizeram faculdade comigo, que estão assistindo a gente. Então, assim, essa é uma das vantagens da tecnologia, diminuir aumentar o acesso, né? Diminuir as fronteiras. E isso a gente tem que fazer a nosso favor. Assim são os alunos, né? O pai ele tem uma artimanha para monitorar, porque é importante o pai saber o que o filho está fazendo, né? Assistir junto, entrar na brincadeira dele. É difícil? É, porque a gente também trabalha muito. Com a tecnologia, a gente acaba adquirindo muitas funções ao mesmo tempo, principalmente nós mães, que somos profissionais, né? A gente é mãe, dona de casa, profissional, e aí chega em casa cansado, mãe, esposa, filha, né? Assim como os homens também. Então, assim, a gente tem que ter aquela paciência, mesmo cansado, entrar na brincadeira, entrar no programa da criança, tentar imaginar como a criança está imaginando e entrar no mundinho dela, para que eles não entrem no nosso mundo. Porque cada etapa da vida, você não precisa atropelar, você tem que viver. Porque quando você atropela essas etapas da vida, é onde acontecem os malefícios, um dos malefícios, que é a puberdade precoce,
você não viver a infância, e daqui a pouco você tem um adolescente com problemas de ansiedade, ou até criança mesmo. E na questão física, o sedentarismo também pode estar muito ligado. Sedentarismo, má postura, porque a criança não sai, fica lá. Inclusive, as crianças, o que a gente tem encontrado bastante foi transtorno da fala. Porque a criança não interage com outra pessoa, fica muito tempo ligada no tablet ou no celular, então ela não tem necessidade de falar. Os adolescentes que não falam, que sempre estão no mundo deles, trancados, o que acontece? Que a adolescência é aquela fase, não é criança e nem é adulto, né? Isso não é uma introspecção de perfil, não. Isso é algo que é desenvolvido pelo fato de você não ter uma interação. Exatamente. E aí acaba que eles falam menos, acabam criando, porque o mundo virtual é um mundo que a gente quer mostrar. O mundo real é outro. Então, assim, é fundamental, de fundamental importância que a gente acompanhe justamente por isso, porque a criança ela não sabe diferenciar o virtual do que realmente é real. Então, é muito bom você viver mostrando só coisa boa, vivendo coisas boas. Também de tomar muito cuidado o que o teu filho está acessando, né? Exatamente. Porque ele faz uma analogia com a vida real. Exatamente, ele compara a minha vida com a sua. Agora, doutora, o que acontece? Está num estágio já muito delicado. O pai e a mãe não estão tendo condições, ele não está conseguindo ditar essa regra. Ele já perdeu o fio da meada. Ele deve procurar um profissional? Com certeza, com certeza. Nós temos profissionais, psicólogos, psiquiatras, medicações, coaches, inclusive, também podem ajudar bastante, porque é de fundamental importância. Então, aquela história de que, olha, eu já não dou mais conta, não tem jeito, deixa para lá, pelo contrário. Não. É o sinal vermelho que acendeu e aí é importante você buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, psiquiatra. Mas não estou doido, mas não é uma questão de ser louco. O psiquiatra ele vai tratar em vários dos aspectos a questão comportamental e tudo mais. Então, se for necessário, procure um profissional. Como é que eu devo saber se eu tenho que procurar um profissional ou não? Talvez traçando esse cronograma de atividades. E se eu não tiver a resposta, então, já que eu não dou conta, eu preciso de um auxílio, é isso? Exatamente. Uma criança que você vê que está com a criatividade, alterada, uma criança ansiosa, uma criança que não interage, que você sai com a criança ou com o adolescente, ele fica 24 horas no telefone, ninguém conversa com ninguém, é uma criança que requer atenção. Né? Em qualquer estágio da vida, o pai e a mãe podem procurar essa ajuda. Inclusive, olha, meu filho já tem 14 anos, tem 13 anos. Nunca é tarde. Até o adulto, propriamente dito, ele precisa se reeducar. Exatamente. Nós temos que ter limite, senão a gente não vive, senão a gente não tem interação um com o outro. Quantas vezes a gente não já se pegou num restaurante, a gente combina com um colega para tomar um café, para tomar um suco, e quando a festa está falando no telefone, o outro também está sendo a ligação que recebe. A gente tem que se policiar. Agora é o meu momento, meu momento agora é com a sua entrevista, então não tem telefone. Doutora, será que o exercício inicial seria os próprios pais? Sim, nós. Primeiro, vamos se organizar. Se a gente não consegue se organizar, como é que a gente vai passar isso de exemplo, né? Exatamente. Então, porque é muito comum também você chegar e estipular a regra. Olha, agora vai ser assim. Você é assim. Aí eu viro para cá, não vai rolar, né? Exatamente. Por isso que, assim, o pouco momento, o que eu sempre sugiro e é o que eu sempre faço, procuro fazer também na minha casa. Momento que eu estou em casa, meu marido está em casa, minha filha está em casa, já conversei com meus familiares, o que eu faço? Desligo o telefone, pelo menos 1 hora, 2 horas, e é aquele momento eu vou viver com a minha filha, eu vou ver tarefa, a gente vai assistir filme, a gente vai ver o que foi que aconteceu na escola, nem que seja um momento da escola até chegar em casa, mas aquele momento que seja momento dela. Entendeu? Precisa criar esse momento e, se possível, aumentar esse tempo cada vez mais. Quanto mais, melhor. Agora, o momento que for da tecnologia, vamos usar a nosso favor, procurar programas com cultura. Tecnologia do bem, não deixa para o besteirol. Fala assim, olha, vou ocupar a criança simplesmente por ocupar, para eu ter um tempo livre. É um equívoco, isso vai te causar um problema gravíssimo. A doutora Lidiane Cavalcante da Costa é pediatra, atendeu o nosso pedido gentilmente para tentar trazer um pouco de esclarecimento para a audiência. Eu agradeço muito pela vinda. Se quiser complementar com mais alguma dica, observação, fique à vontade. Eu só peço a todos que se policiem, porque, como ele disse, tem que comer a partir da gente.
e acompanhe, procure acompanhar os seus filhos. Eu acho que toda a tecnologia ela é bem-vinda, ela é favorável. A gente vive na era digital, só que a gente tem que aprender a usufruir dos benefícios. Os malefícios a gente tem que aprender como lidar e não cair neles. Muito Tá boa, bom? adorei a dica, muito obrigado, o bate-papo foi super proveitoso, espaço aberto para retornar outras vezes, tá bom, doutora? Obrigada. Esse é o Rondônia Urgente, trazendo também prestação de serviços para você.